hoje a gente vai começar o programa. A gente vai começar, não, estamos seguindo aqui no programa falando sobre uma história que causou comoção no país. A gente vai falar sobre isso depois, mas só para a gente explicar para vocês, o Guilherme ele tem uma doença, né? Que ele ficou em coma por conta dessa doença e um vídeo dele repercutiu muito nas redes sociais, reencontrando a mãe depois desse tempo que ele ficou desacordado e isso viralizou. Mas a gente vai falar desse caso já já. Agora a gente vai retomar a conversa com o doutor para falar dessa síndrome, né, doutor, que esse cantor ficou aí com esse problema, teve que parar a turnê. O Matheus Alves da Silva, que é médico neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, acho que agora sim a gente conseguiu restabelecer o contato. O que é essa síndrome? Conta pra gente, aí a gente já segue aqui para outras dúvidas em relação a isso. É. Agora tá melhor? Sim, ótimo. Agora tá ótimo. A síndrome, ela é caracterizada principalmente por esses movimentos anormais que a gente chama de tics. Esses tics, eles podem ser tanto motores, como vocês puderam ver nos vídeos da apresentação dele, que até teve auxílio da plateia para cantar as músicas, e também pode ser fônicos, ou seja, também pode envolver a voz. Esses tics motores podem ser simples, como movimentos anormais do ombro, ou movimentos anormais da face, ou até imitar gestos mais complexos, e até algumas vezes eles podem ser gestos mais agressivos, que podem até lesionar o próprio paciente. Por isso, eles têm que ser bem investigados, principalmente quando tem alguma movimentação normal do pescoço, essas coisas. E o chique da voz também é bastante incômodo. Geralmente, os pacientes com síndrome de Tourette têm esses dois tipos de tique, tanto motores quanto fônicos, para confirmar o diagnóstico. E podem ser sons ou até mesmo palavras ou frases mais complexas que causam algum constrangimento social para o paciente, na maioria das vezes. Por isso tem que ser essa investigação tem que ser completa para dar o tratamento adequado. Mas além desses tiques, que é o que é mais visto na mídia, que é mais conhecido pela população geral, também tem sintomas neuropsiquiátricos que são da própria doença. Os pacientes têm mais índice de transtorno obsessivo compulsivo, pode ter mais índice de transtorno de humor, como ansiedade, depressão, que isso às vezes pode até ser mais deletério para o paciente do que os próprios tiques em si. E geralmente essa síndrome se inicia na infância, tanto que a maioria dos critérios diagnósticos é entre 18 e 21 anos, o máximo de idade da doença, mas também pode persistir na idade adulta e às vezes há um atraso no diagnóstico por não reconhecimento dos sintomas. Às vezes é, não reconhece sintoma e acaba atrasando além dos 20 anos de idade para ter o diagnóstico aí de alguma coisa que podia ter começado muito antes e causado problema aí para o paciente durante a infância e adolescência dele. Agora, doutor, né, outros famosos, como eu tô vendo aqui, a cantora Billie Eilish e também o lutador Antônio Cara de Sapato também foram diagnosticados com Tourette. Como que uma pessoa desenvolve essa doença, essa condição? Essa doença, os mecanismos da própria doença são incertos ainda, mas é secundária a uma disfunção de algumas áreas do cérebro, tanto de conexões sensitivas quanto de início do movimento. Então, a disfunção principal na região que a gente chama de núcleos da base, que é o principal local onde tem alguma disfunção que causa esses movimentos anormais e esses sintomas neuropsiquiátricos. Não tem nenhum gatilho certo. E não tem nenhum gene que a gente pode culpar que causa síndrome de Tourette ainda. Mas sim, são vários fatores que levam a genes. Tem algumas questões que um paciente que tenha o pai ou a mãe com a síndrome tem mais risco que a população geral de ter a síndrome de Tourette mesmo, mas não temos nenhum gatilho específico que cause isso. Algumas causas, não, a síndrome de Tourette não é a única causa de tics que a gente tem na neurologia. Por isso, principalmente quando tem alguma coisa mais atípica, como um início mais tardio, é necessário investigar também outras causas de tics, que não só a síndrome de Tourette. E aí sim tem causas específicas, como por exemplo, tem algumas medicações que podem ocasionar, mas como efeitos colaterais raros, e algumas outras doenças genéticas também, como por exemplo, a doença de Wilson pode ocasionar também tics, mas a síndrome de Tourette em si, não temos ainda a causa definida da gênese.
Agora, doutor, tem cura? Como é que é o tratamento? Demora muito? No caso dele, por exemplo, ele teve que cancelar, né, parar a turnê para cuidar da saúde. Ele pode voltar um dia a cantar, a tocar e seguir uma vida normal? Pode sim, o importante é você saber como tratar e quando tratar e o que tratar, porque às vezes os sintomas psiquiátricos da doença podem até ser pior que o tique, e você tratando os sintomas psiquiátricos da doença, como por exemplo ansiedade, que exacerba os tiques, eles tendem a melhorar. O tratamento, ele envolve tanto medicações, como por exemplo, algumas medicações que a gente usa para outras doenças, como o tratamento multidisciplinar com psicologia, terapia cognitivo e comportamental. Em casos refratários, e em alguns casos mais específicos, é possível usar outras linhas de tratamento também, como, por exemplo, toxina botulínica, que pode ser usado quando tem muito tique de pescoço, que pode causar alguma lesão secundária. E algumas terapias até mais modernas, como, por exemplo, cirurgia com estimulação cerebral profunda, também pode ser usado em alguns desses casos. O objetivo é sempre trazer a melhor qualidade de vida do paciente, por isso é necessário sempre fazer acompanhamento multidisciplinar com neurologistas, por vezes com psiquiatras para essas comorbidades, com psicólogos, fisioterapeutas, para ter o melhor tratamento individualizado mesmo para o paciente. Doutora, você falou um pouquinho, mas vamos falar explicar um pouquinho mais sobre os sintomas, né, causados por essa doença e se eles aparecem do nada, né, depois de, bom, no caso dele apareceu depois que ele era adulto, mas pode aparecer em qual momento da vida? É mais comum aparecer na infância, antes dos 18 anos de idade. Por volta até os 15 anos de idade, geralmente os pacientes já apresentam alguns sintomas. Então, é importante sempre observar bem as crianças, se não tem nenhum movimento anormal, porque geralmente a criança é mais difícil ela mesma se queixar é, do que está acontecendo, e pode causar constrangimento social, principalmente na escola, que as outras crianças não entendem, e ter uma conscientização disso mesmo. Os principais sintomas são os tiques, que é o que a gente vê, além dos sintomas psiquiátricos e tudo. Que eles podem ter esses movimentos do ombro, movimentos da face normais, movimentos do pescoço, ou grunhidos, que alterações da voz, podem soltar palavras inapropriadas, e alguns gatilhos podem piorar, como, por exemplo, momentos de ansiedade, momentos de estresse também podem piorar esses movimentos anormais. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente conversou com o Matheus Alves da Silva, que é médico neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Obrigada, até uma próxima e uma ótima tarde para você. Muito obrigado pelo convite, boa tarde.